Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo, Anderson. Fabiana Teodoro, seja bem-vinda. Boa noite, meu amor. Obrigada por acompanhar a live de hoje. Tatiane, seja bem-vinda. Alguém sabe como eu compartilho imagem durante a live? Sei que tem essa possibilidade, mas não estou conseguindo. Ai, que pena. Vamos lá. Vou tentar fixar o tema aqui pra gente. Pronto. Seja bem-vinda, Meire, Maísa. Consegui fixar o tema. Ok, só não vou conseguir compartilhar a imagem. Boa noite, tudo bem com vocês? Dá para ouvir certinho? O último vídeo ficou com um pouco de eco, então eu mudei aqui a estratégia hoje. Hoje nós vamos falar sobre o cantinho do pensamento, tá bom? Se já tiverem perguntas, pode ir colocando, que a gente vai conversando, tá certo? Queria muito compartilhar uma imagem com vocês, mas não estou conseguindo aqui. Então vamos lá. Pessoal, o tema de hoje é uma pergunta. Cantinho do Pensamento Resolve foi uma pergunta que uma mãe fez naquela enquete que eu fiz para os temas. E, bom, já vou logo responder objetivamente. Não, não resolve. Então vamos entender um pouquinho o que é o cantinho do pensamento, né? A forma que as pessoas estão acostumadas a fazer não resolve. Existe uma outra forma que é mais efetiva, né? Então vamos entender o cantinho do pensamento. Eu, particularmente, para ser aplicado em escolas, eu não sou favorável ao cantinho do pensamento. E é aqui que eu compartilhar com você, queria compartilhar com vocês uma imagem que eu baixei, mas não está dando certo. Alguém de vocês. Tá travando aqui. Algum de vocês já viu ou já presenciou é, aquelas imagens de criança no cantinho da sala de aula com orelhinha de burro? Vocês lembram disso? Sabe aqueles filmes mais antigos de escolinha que mostra a criança no cantinho da sala de castigo com orelhinho de burro, sentadinho lá no cantinho? Seja bem-vinda, Késia. Alguém de vocês já assistiu o filme assim? Antigamente realmente tinha essa prática de castigar a criança dessa forma, né? Então, quando as crianças eram muito bagunceiras, o que mostra no filme, né? Nos filmes, o professor ele pegava aquela criança, colocava no banquinho ali no cantinho da sala com a orelhinha de burro, ou então com aquele chapéuzinho de cone, né? E a criança virada para a parede. E realmente essa prática existiu. Eu lembro que quando eu estava fazendo meu TCC na faculdade, eu fui pesquisar algumas práticas pedagógicas para entender um pouquinho a institucionalização na vida da criança. E tem uma pesquisa que mostrava lá que as revistas de pedagogia de muitos anos atrás, as pesquisas que mostravam dessas revistas de muitos anos atrás, elas traziam algumas orientações para os pais de como punir as crianças desobedientes. E algumas dessas revistas pedagógicas traziam junto com elas, vinha junto com a revista palmatórias de madeira.
Então, para vocês terem uma ideia de como essa questão da punição era algo tão absurdo antigamente, né? É lógico que essas metodologias, essas abordagens de punição, elas trazem um peso maior para as crianças. Tanto é que até hoje nós temos muitos adultos que têm bloqueios emocionais fortíssimos, até na vida profissional, por conta desses castigos, né? Então, essa coisa do cantinho do pensamento, não se assustem, mas o cantinho do pensamento, ele veio daí. Ele veio lá de anos atrás, de quando as crianças ficavam no cantinho da sala com a orelhinha de burro virada para a parede. Foi aí que surgiu o cantinho do pensamento. Então, eu, particularmente, eu não acho algo viável, nem efetivo e nem coerente como prática dentro de escolas, dentro de instituições. Primeiro, porque isso constrange a criança e o constrangimento ele não educa. O constrangimento ele causa resistência, né? Ele causa resistência. Então, essa forma de punição dentro de sala de aula não é recomendável, porque constrange a criança, porque interfere na autoestima dessa criança, porque ela pode sofrer bullying a partir daí. Alguns de vocês devem falar assim, nossa, Ellen, mas quem que faz isso hoje? Gente, acreditem, vocês ou não, ainda existe muitos professores que faziam isso até antes da pandemia, né? Ainda existe essa prática de colocar o aluno virado para a parede na sala de aula, de constranger a criança, né? Já ouvi muitas coisas, como deixar a criança trancada na sala de aula durante o recreio. São práticas de punição inviáveis, né? Infelizmente ainda existe e, enfim, são práticas que a gente precisa intervir, né? Então o cantinho do pensamento ele veio daí, lá das orelhinhas de burro. Então por isso que eu não acho adequado no âmbito escolar, certo? Agora, dentro de casa, será que o cantinho do pensamento resolve? O que é o cantinho do pensamento? Para quem não conhece, é uma prática onde os pais, a partir de um comportamento que os pais entendem como ruim, né, dos seus filhos, eles colocam esses filhos num cantinho para pensar. Né? Então, vai lá para o seu cantinho do pensamento e fica lá 10 minutos pensando no que você fez. Então, por que eu comecei dizendo que isso não resolve? Primeiro, porque crianças muito pequenininhas não têm essa capacidade de raciocinar. Então, a criança bateu no coleguinha, né, ou empurrou o coleguinha caiu, machucou. Como que a gente vai falar com essa criança? Pega uma criança de 4 ou 5 anos de idade. Se você falar para ela, vai para o seu cantinho do pensamento, pensar no que você fez, a criança vai sentar no cantinho do pensamento, na cadeirinha, no cantinho dela. Seja bem-vinda, Suelen. A criança vai chegar na cadeirinha dela e vai olhar para a parede, vai ficar olhando qual a cor da parede, vai ficar prestando atenção nos mosquitos que estão voando, vai ficar prestando atenção no TikTok do relógio. Então a criança ela presta atenção em tudo, mas ela não vai parar e pensar nas consequências do que ela fez, né? Então, a gente tem que ajudar a criança a se conscientizar sobre as consequências dos atos dela. E que jeito que a gente faz isso? A gente pega essa criança, a gente vai para o cantinho do pensamento junto com a criança. O cantinho do pensamento ele não é só para a criança, ele é para a criança e para o cuidador, para o responsável. Então a gente pega essa criança, leva ela para o cantinho, seja no quarto dela, seja na sala, qualquer lugar. A gente senta junto com essa criança. Ela precisa ter um adulto olhando nos olhos dessa criança, pensando, refletindo junto com ela. Então vamos conversar. Estou olhando para você agora, né? Vai olhar para a criança e você vai perguntar para a criança o que ela fez. Você já sabe que ela empurrou o coleguinha, que o coleguinha machucou. Você já sabe. Mas pergunte à criança primeiro o que ela fez. Ouça da criança. Nós adultos temos muita mania de querer dar tudo pronto para a criança, né? Às vezes até eu faço isso sem perceber. É um instinto nosso, né? Querer fazer tudo pela criança. Então a criança está abrindo a caixinha, deixa que eu abro para você. Não, deixa a criança abrir. Mesmo que ela fique lá uns 10 minutos tentando abrir, deixa ela abrir, né? Às vezes a criança vai guardar um brinquedo, nossa, a gente olha e fala, meu Deus, tá tudo bagunçado. Deixa ela guardar do jeito dela. Né? A criança vai arrumar a cama, a criança não sabe dobrar, tá aprendendo ainda, tá desenvolvendo a psicomotricidade. Aí qual que é o nosso instinto? De ir lá e falar, deixa que eu dobro. Não, a gente tem que deixar a criança fazer do jeito dela, ainda que seja mal feito, porque ela está aprendendo.
né? Então a gente tem mania de querer trazer tudo pronto para a criança. E a gente tem mania também de querer trazer respostas prontas para a criança. Então, na maioria dos casos, as pessoas, os pais, chegam nos filhos e falam: olha, você bateu no seu colega, você empurrou o seu colega, por conta disso você vai ficar sem brincar hoje. Ou por conta disso você está sem o seu celular durante uma semana. Isso é uma resposta pronta? Não resolveu nada. A criança não pensou nas consequências dos atos. Ah, ela ficou sem o celular, tá, mas ela pode fazer outra coisa, então ela vai esquecer do comportamento que ela teve. Ela vai esquecer do coleguinha que machucou, né? Então, o cantinho do pensamento, a gente leva a criança, a gente senta, a gente vai para o cantinho do pensamento também, junto com a criança. A gente vai sentar com essa criança, olhar nos olhos. Tem que olhar nos olhos. Não adianta gritar com a criança lá da cozinha, lá da sala, se não estiver olhando nos olhos dessa criança, tá? Por quê? Porque quando a gente olha nos olhos, isso gera comprometimento. Vocês já perceberam que criança, quando responde alguma coisa pra gente que ela está mentindo, ou quando ela afirma que ela vai fazer algo que ela não vai fazer, ela não olha nos olhos? Então, a criança, quando ela olha nos olhos de um adulto, ela está se comprometendo com algo, se responsabilizando por algo. Por isso, a criança, quando conta mentira, não consegue olhar nos olhos dos adultos, né? Então, levou a criança para o cantinho do pensamento, olhe nos olhos. Não precisa gritar, basta olhar nos olhos. Isso já é o suficiente para até intimidar uma criança, né? Senta na frente dessa criança e pergunte para ela o que ela fez, né? Queira ouvir dessa criança o que ela fez. Ela vai te contar. Ah, eu empurrei o meu coleguinha, eu bati no meu coleguinha. Ok, por que que você fez isso? Pergunta para a criança o que que te motivou a fazer isso, o que que te levou a fazer isso. Aconteceu alguma coisa antes? E essa criança fala: ah, eu fiquei irritada, ele me empurrou primeiro. Ela vai dar a justificativa dela. E depois a gente vai perguntar para a criança: o que que aconteceu depois? Você empurrou o seu coleguinha, o que que aconteceu logo em seguida? A criança vai pensar: ah, o meu coleguinha caiu e se machucou. Certo? E agora, o que que a gente vai fazer? E deixa a criança pensar. O coleguinha caiu, machucou. Pergunte à criança: o que que a gente vai fazer para resolver isso? O que que a gente vai fazer para corrigir isso? E aí é o momento que a criança vai pensar. É o momento que a criança vai se conscientizar. Nós não podemos vir com respostas prontas para a criança, porque a gente não está desenvolvendo nela a capacidade de raciocínio, a gente não permite que se desenvolva nessa criança a capacidade de conscientização, de reflexão. E quando a gente pensa em uma coisa com profundidade, a gente demora a esquecer daquilo, né? Se você chega na criança e fala: está sem brinquedo porque você fez tal coisa, ela vai arrumar outra coisa para fazer e vai esquecer do que aconteceu. Se você faz com que essa criança reflita sobre as consequências, ela vai ficar pensando naquilo depois. Ela vai entender que houve consequências. É isso que a gente faz. Nada de resposta pronta para a criança. A gente tem que perguntar à criança, não importa o tamanho dela. Pergunte o que que você fez, até com adolescentes também. A gente tem que perguntar: o que que você fez? O que que te levou a fazer isso? E agora, o que que a gente vai fazer? Como nós vamos resolver esse problema? E tem crianças que já estão tão adaptadas a este método que elas mesmas chegam nos pais e falam: tá, então acho que eu vou ter que ficar de castigo, porque elas entendem essa metodologia, né? E a própria criança fala: ah, eu devo pedir desculpas pro meu coleguinha, ah, a gente pode falar com os pais do coleguinha. A criança, ela vai ter uma opção, ela vai ter uma forma, ainda que do jeitinho dela, de resolver o problema. E é isso que a gente tem que fazer. E depois, sim, você tira essa criança do cantinho do pensamento, você sai do cantinho do pensamento com ela, e aí sim você coloca a sua punição. Então, por conta disso, você vai ficar sem o celular, né? Entenderam a diferença? A criança pensou, a criança raciocinou, ela introjetou as consequências dos seus atos. E a partir do momento que ela trouxe para dentro, que ela se conscientizou, ela vai entender durante um bom tempo que aquilo teve consequências. Ela vai entender a profundidade, a gravidade daquele problema. Tá certo? Tem perguntinhas? Suelen estava falando, a Suelen entrou depois que eu falei dessa prática nas escolas, né? O Cantinho do Pensamento, ele começou lá
quando os professores colocavam as crianças no cantinho da sala, com orelhinhas de burro. O cantinho do pensamento veio daí, viu? O cantinho do pensamento não é uma prática moderna, nem um pouco moderna. Eu queria até compartilhar a imagem com vocês, mas eu não consigo compartilhar a imagem na live. Se alguém souber, me explique, porque eu sei que tem como, mas não consegui. Tem perguntas sobre o cantinho do pensamento? Eu fixei o tema, mas parece que saiu. Deixa eu ver. Pronto. Acho que agora ficou. Ok. Então, pessoal, tô falando isso porque eu sei que tem muita gente que faz dessa forma, tá? Fala pra criança, vai lá pro seu cantinho ficar pensando, filho, deixa a criança lá 10 minutos enquanto está lavando a louça, arrumando a casa, e isso não vai resolver nada. Isso não vai resolver nada. A criança não vai pensar nas consequências dos atos dela. Daqui a pouco ela vai esquecer, né? Para que ela não esqueça, a gente tem que tornar algo interno. Tem que ser uma projeção interna, tá bom? E aí sim, depois que ela refletiu, a gente entra com uma punição. E os pais vão determinar se vai ficar sem celular, ficar sem brinquedo preferido. Tem que ser algo que essa criança vai sentir, tá bom? Mas nada de coisas extremas. Tem perguntas? Mandem perguntinhas. Adoro responder perguntas. Perguntas sobre punição, os tipos de punição. Sabe uma coisa que eu costumo falar com os pais? Inclusive, isso eu escrevo em quase todos os materiais da Mimo Kids. Quando a criança faz uma coisa errada, muitos pais já fazem nossa, eles dão uma importância, e lógico, tem que dar mesmo. Mas os pais enxergam aquilo com tanta gravidade, quando os filhos fazem uma coisa errada, com tanta gravidade, e eles dão castigos que às vezes são até exagerados, né? Deixar a criança de castigo por vários dias. Já vi alguns que deixaram os filhos até adolescentes um mês sem celular. Imagina que castigo, né? E eu sempre falo para os pais o seguinte: não importa o castigo que você resolve dar, isso aí os pais que vão entrar no consenso e resolver. Mas quando seu filho fizer algo bom, o seu elogio ele tem que ser tão proporcional quanto o castigo. Então preste atenção nisso. Se você dá um castigo para o seu filho, quando ele fizer algo bom, você também precisa reconhecer. E precisa ser tão proporcional ao castigo. Porque quando os filhos tiram zero, os pais tiram tudo do filho. Mas quando o filho tira 10 na prova, os pais olham e falam parabéns. Ou então, não fez mais que a obrigação. Gente, pelo amor de Deus, isso acaba com a autoestima dos filhos. Isso acaba com a autoestima dos filhos, né? Então, os pais precisam hoje aprender a elogiar os filhos tão proporcionalmente quanto castigam. Dão muitos castigos, esquecem de elogiar mais, esquecem de ver os pontos positivos dos filhos. Tem criança que até vicia em comportamentos errados, porque está tão acostumado a não receber um elogio, que um castigo a mais ou a menos tanto faz. Aliás, tem criança que arruma briga em escola só para ter mais atenção dos pais. Então, se ficar castigando a criança o tempo todo, não vai resolver nada, né? É, eu já atendi muitos pacientes que faziam de tudo para levar a suspensão, só para passar mais tempo com os pais em casa. Então, a gente tem que perceber também quando que o castigo ele é efetivo ou não. Vamos lá. Suelen falando, eu nunca usei esse termo cantinho do pensamento. Que bom, que bom, né, Suelen? Suelen, professora. Tem outros termos também, né? Outras expressões, outros nomes que se dá a isso. A partir de qual idade devemos dar punição? A Viviane Soares está perguntando. A partir do momento que a criança consegue entender a gravidade do problema dela, as consequências. Por exemplo, a criança, sei lá, quebrou alguma coisa dentro de casa. E ela escondeu de você. Opa, se ela escondeu é porque ela sabe que ela fez uma coisa errada. Tem crianças de 2 anos que faz isso, né? Então a gente pode entrar com a punição a partir do momento que a criança já sabe que aquilo foi errado.
A Jéssica falando boa noite, exatamente isso. Aprendi com você, Thierry. Fico brava, mas se elogiar, melhor ainda. Isso, Jéssica. Nossa, eu fico muito aliviada, eu fico muito feliz porque isso é algo que não entra na cabeça de muita gente, né? Dão aqueles castigos imensos, mas na hora de elogiar, vem pra criança com aquela famosa frase, né? Não fez mais que obrigação. Nossa, isso é pra acabar com a gente. Meu Deus do céu, como a gente precisa, né? Deveria existir aulas de como elogiar os filhos. Isso deveria ser algo tão natural e é algo tão complexo, é algo tão difícil. Nossa, meu Deus. Às vezes eu costumo elogiar muito meus pacientes, muito. Inclusive, quando alguns têm dificuldade com elogios, eu começo até escrevendo mensagem de elogios no quadro, na parede. Na clínica a gente tem o quadro, no consultório eu tenho o quadro espelho e tenho o quadro de mensagens também. Então eu começo escrevendo coisas positivas para eles. A gente começa por aí. E às vezes eu faço um elogio, o adolescente principalmente fica tão sem jeito, parece que é o fim do mundo, né? Porque não são acostumados a receber elogios. Tem mais perguntas? Perguntinhas? Às vezes eu faço isso no consultório, tá? Eu atendo muita criança que vem para mim com o famoso TOD, né? Transtorno positivo desafiador. Que na maioria das vezes não é. Mas às vezes vem esses casos para mim, e antes dessa pandemia, também vinha muita criança que era expulsa, esse tipo de coisa. E eu fazia muito isso com os pais. Eu fazia sessão com a criança e com os pais, porque a gente trabalhava esse método, né? Como fazer com que a criança e que o adolescente tenha consciência das consequências do comportamento dele. Porque se a gente vier com resposta pronta, eles não vão aprender. Perguntinhas? Comentários? Ficou claro? Tem um post que eu escrevi sobre isso, bem antigo, depois eu vou achar aqui e marcar para vocês nos stories, sobre cantinho do pensamento. Querem perguntar alguma coisa, pessoal? É isso? Não tem mais perguntas sobre cantinho do pensamento, punição. Tomem cuidado com as punições, viu? Não precisa ser nada extremo. Punição a gente tem que entender que é aprendizado. Aprendizado. A punição é uma coisa que é tirada de mim para que eu perceba a importância de uma outra. Isso é punição. Por isso que às vezes a agressão ela é pior ainda, né? Bom, é isso. Vou deixar lá no canal depois, tá bom? Um breve comentário aí sobre o que é o cantinho do pensamento, se eu acho que é efetivo ou não. Então, eu não acho efetivo, não acho coerente, não acho interessante o cantinho do pensamento em sala de aula, e em casa o cantinho do pensamento ele só vai ter efeito se os pais forem juntos. Se a criança for sozinha para o cantinho do pensamento, não vai ter efeito nenhum. Tá certo? Vou deixar no canal para vocês, tá bom? Minha mãe acabou de entrar aí na live, estamos no finalzinho, mas ela vai assistir depois. E minha mãe era professora também, viu, Suelen? Já aprendi muito aqui com ela. Então, vou deixar lá no canal para vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, tenham uma boa noite, uma ótima semana. E depois, quem tiver dúvidas, mande para mim, tá bom?